E aí, pessoal? Tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema Criação de um jogo NFT, parte 1. Esta videoaula ela é a terceira de uma série de vídeos que eu estou gravando do meu curso Como Criar um Jogo NFT. E aí eu pretendo seguir exatamente este roteiro, onde eu irei apresentar uma breve introdução, irei falar também sobre upload da imagem do personagem do jogo para o serviço de IPFS. Vou falar também sobre cunhar NFT, especialmente cunhar o personagem do jogo. Vou falar um pouquinho também sobre o Pfizer, que é o framework de suporte a games que a gente utilizou para desenvolver esse game. E também eu vou discutir com vocês o código do jogo. Vou especialmente falar sobre as principais partes do jogo que eu desenvolvi para que esse jogo seja NFT. Irei fazer uma demonstração, beleza? Então vamos lá, introdução. Pessoal, o jogo que eu irei mostrar para vocês, o desenvolvimento, é este joguinho aqui, ó, bem legal. Normalmente, pessoal, o desenvolvimento de um jogo ele pode ser dividido nas seguintes etapas: design do jogo, upload das imagens para um serviço de armazenamento, especialmente um serviço descentralizado como o IPFS, cunhar o NFT, ou seja, cunhar os personagens do jogo, e também desenvolver, né, o front-end e o back-end do jogo NFT. Ok? Por uma questão de tempo, eu resolvi utilizar um exemplo de um jogo que eu obtive do site da ferramenta Pfizer, certo? Porque senão eu teria que investir bastante tempo nessa etapa aqui, na etapa de design do jogo, onde eu iria ter que definir a mecânica do jogo, o estilo do jogo, o design, o estilo dos personagens. Então, para não investir muito tempo nessa etapa, eu resolvi utilizar um exemplo de um jogo e adaptei esse exemplo para que esse jogo se tornasse um jogo NFT. E nesta videoaula eu vou explicar como eu fiz isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vocês devem estar curiosos para ver o joguinho. Deixa eu mostrar aqui. Então tá aqui o jogo. Deixa eu iniciar. Então é um jogo onde o personagem ele caminha por plataformas, coletando estrelas. Ele salta. E conforme ele vai coletando estrelas, ele vai avançando o jogo, passando por níveis de maior dificuldade. Beleza? E esse jogo, o que ele tem de novidade? Por que ele é um jogo NFT? Porque o personagem, o player, ele é um NFT. Ele foi cunhado como um NFT. Beleza? Então eu vou explicar nesta videoaula como eu fiz isso. Como eu adaptei este jogo para que ele seja um jogo NFT e como foi feito, né, essa adaptação. Especialmente a adição de um personagem NFT neste jogo. Beleza? Então vamos lá. Upload da imagem do personagem para o IPFS. Na videoaula passada eu falei sobre o IPFS, que significa The Interplanetary File System, que é, pessoal, um protocolo ponto a ponto para compartilhar e armazenar arquivos. Então é um serviço descentralizado que nós podemos usar para nós armazenarmos arquivos. E eu usei esse serviço para armazenar a imagem do personagem. Beleza? E aí o IPFS ele fornece uma URI para identificar exclusivamente cada arquivo. E essa URI ela é muito importante, porque por meio dela vai ser possível vincular o jogo NFT ao local onde o NFT está armazenado. Beleza? Aqui eu coloquei um exemplo
de uma URI que está apontando para a imagem do personagem. Então, repito, né, eu armazenei no IPFS a imagem do personagem e através de uma URI é possível apontar para essa imagem, de modo que essa URI ela vai ser usada pelo jogo, para que por meio dela seja adicionado no jogo o personagem. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens do IPFS. Então aqui eu tenho a imagem da interface principal do IPFS e aqui uma imagem que mostra exatamente a imagem do personagem armazenada no IPFS. Deixa eu abrir aqui o meu IPFS para eu mostrar para vocês. Está aqui. Então aqui eu tenho, né, a imagem do personagem armazenada no IPFS. Muito legal, não é não? Aqui a interface principal, o dashboard. Aqui eu tenho alguns arquivos que eu armazenei no IPFS, incluindo o arquivo que corresponde à imagem, né, do personagem. Beleza? E ao acessar o menu, eu posso visualizar a URI que aponta para essa imagem, que aponta para o arquivo que está armazenado no IPFS. E como eu já falei, essa URI ela é muito importante, porque vai ser por meio dela que a imagem do personagem vai ser carregada ou adicionada no jogo. Beleza? Então eu recomendo fortemente que vocês assistam a minha videoaula passada para aprender a trabalhar com o IPFS. Uma vez que a gente adicionou ou armazenou a imagem no IPFS, o próximo passo é realizar o MIT do personagem, ou seja, cunhar o NFT. E para realizar isso, nós vamos usar uma função do contrato inteligente de suporte a MIT NFT que eu ensinei na videoaula passada. Esse contrato ele fornece a função de MIT, onde por meio dela eu posso especificar o endereço da conta do proprietário do NFT, um token ID, que é um valor numérico que é usado para identificar um NFT, e justamente a URI, observem aqui, a URI, né, a URI que aponta para o arquivo, né, para o arquivo correspondente à imagem do NFT. E dessa forma, quando eu clico aqui no botão de transação, essa operação de MIT ela vai ser executada. Ok? Eu mostrei como fazer isso, repito, né, na videoaula passada. E mostrei também a implementação do contrato inteligente que fornece suporte a MIT de NFT, que é exatamente esse contrato aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, Então eu recomendo fortemente que vocês assistam a videoaula passada, onde eu mostro como implementar um contrato inteligente de suporte a NFT, de suporte à operação de MIT NFT, como fazer o deploy desse contrato inteligente por uma plataforma blockchain, que nesse caso eu fiz o deploy para a plataforma Ethereum, para a rede Hopstein, e mostrei também como testar esse contrato inteligente, né, através do RemixDE, certo? Então eu posso usar a ferramenta de teste do RemixDE para especialmente executar a operação de MIT, ou seja, cunhar um NFT. Beleza? Então após eu realizar o MIT, após cunhar um NFT, né, eu já tenho um NFT criado, certo? Eu tenho aí o meu personagem do meu game cunhado, registrado com um NFT. E aí eu posso começar a programar o jogo. Para desenvolver o jogo, eu fiz uso do framework Pfizer. Né? O Pfizer é um framework open source para o desenvolvimento de jogos em HTML5,
O seu foco é criar jogos que rodam em navegadores, tanto para mobile quanto para desktop. É um ótimo framework que eu recomendo fortemente. Ele simplifica o desenvolvimento de um game. E eu usei esse framework, especialmente eu usei um exemplo de game que ele disponibiliza para implementar um game NFT, um jogo NFT. Usei um exemplo justamente para ganhar tempo. Beleza? Então eu baixei o código do exemplo, que é este código aqui. É um HTML simples, que ele faz uso do framework Phrase, né, que fornece um modelo de desenvolvimento, uma espécie de um template que o programador ele deve seguir para desenvolver o seu jogo, né, o seu game. Eu não vou entrar nesse vídeo numa descrição detalhada de como usar o Phaser. O objetivo desse vídeo não é esse. Eu recomendo fortemente que vocês procurem estudar o Phaser. É muito fácil de aprender. Tem aí vários tutoriais disponíveis na web que ensinam como usar o Phaser. É muito simples de usá-lo. O que eu vou mostrar para vocês é as partes do código do jogo que eu tive que fazer algumas adaptações para que esse jogo ele se tornasse um jogo NFT. Então, a primeira adaptação que eu fiz foi incluir no exemplo do jogo, ou importar, a biblioteca ELB3.js, que é a biblioteca que fornece suporte ao desenvolvimento de contratos, na verdade, o desenvolvimento de aplicações descentralizadas que vão chamar contratos inteligentes, que vão se comunicar com contratos inteligentes. Beleza? Então, eu adicionei, eu estou importando aqui a biblioteca ELB3.js para que o front-end desse jogo, que é uma aplicação descentralizada, possa se comunicar com um contrato inteligente. E adicionei também o arquivo index.js, que é o arquivo onde eu implementei a função que vai permitir que o jogo ele possa carregar a imagem do personagem que está armazenada no IPFS. Beleza? E aí, essas são as adaptações que eu fiz iniciais. E a principal adaptação que eu fiz foi justamente no método preload. Esse método preload não fui eu que implementei, é um método que faz parte do ciclo de vida de um jogo definido pelo framework Phaser, né? Então observe aqui que uma cena, né, ela é implementada através de um ciclo de vida que é baseado em 3 funções: a função de preload, a função de create e a função update. E cada uma dessas funções tem uma finalidade. Por exemplo, a função preload ela é usada para carregar os assets. A função create, cadê a função create? Está aqui. A função create ela é usada para criar os objetos que vão fazer parte da cena do jogo, certo? Então, quando eu falo criar, eu me refiro literalmente a criar os objetos que vão ser adicionados, definindo localização, definindo configurações a respeito da física do objeto, definindo se o objeto se ele vai colidir com outros objetos, certo? Isso é bem simples de entender, eu não vou entrar no mérito, como eu já falei nesta videoaula, com relação a esses detalhes, porque a finalidade não é mostrar como nós podemos desenvolver um game usando o Phaser, mas é mostrar como eu adaptei este exemplo para que ele pudesse oferecer suporte a NFT. Então, a adaptação que eu fiz foi importar as bibliotecas, como eu já falei, e especialmente, eu implementei aqui, isso aqui já é uma adaptação que eu fiz na função preload, para que seja
chamado o método token URI, que é um método assíncrono, que ele vai retornar justamente a URI da imagem do personagem que está armazenado lá no IPFS. Beleza? Então, o resultado da execução desse código é exatamente isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Opa. Aqui, ó. Aqui tem um jogo. Eu vou dar um F12. E estão vendo aqui, ó, o URI, e observem aqui, ó, exatamente essa é a URI que foi recuperada por meio do método token URI. E essa URI, ela está apontando, né, para o arquivo de imagem correspondente ao personagem, que está armazenado lá no IPFS. Então, a adaptação que eu fiz no método preload foi implementar esse código que ele chama o método token URI. Beleza? Para obter a URI. E aí essa URI ela é obtida, ela vai ser persistida de forma local, né, usando o local storage, especialmente o método setItem, para que posteriormente esta URI ela possa ser recuperada e passada como um parâmetro de entrada para o método spreadsheet, que é o método que vai carregar a imagem correspondente ao personagem, certo? No jogo, ressaltando que esse personagem, o Pfizer, né, ele identifica esse personagem por meio da chave DUD. Observe que nesse bloco de código aqui, ó, vários asserts estão sendo carregados, né? Imagem de background, imagem correspondente a uma plataforma, imagem correspondente a uma estrela, uma bomba, e todas essas imagens elas estão armazenadas de forma local no diretório assert. Só que a imagem do personagem não está armazenada de forma local. A imagem do personagem está sendo obtida lá do IPFS através do método token URI. Na verdade, o que está sendo obtida, né, é o URI que está apontando para a imagem. Beleza? E aí, quando eu passo, né, a URI para o método spreadsheet, eu estou carregando a imagem do personagem. Beleza? Muito legal. Então essa foi a principal adaptação que eu fiz no exemplo do game, né, para que a imagem do personagem fosse carregada a partir, né, de uma URI que está apontando para o arquivo correspondente à imagem armazenada lá no serviço descentralizado IPFS. Muito legal, não é não? Bom, vamos dar uma olhada agora no arquivo index.js. Arquivo index.js, que é esse cara aqui. Esse arquivo ele é muito importante porque nele eu implementei todo o código que viabiliza que o front-end do jogo, ou seja, né, que viabilize, né, que o front-end do jogo ele consiga conversar com um contrato inteligente que fornece suporte a NFT. Então, para isso foi necessário implementar um bloco de código que ele estabelece a conexão com um nó da plataforma Intel. Para fazer isso, eu usei a biblioteca elb3ds, que ela me permite, né, que eu possa, por meio dela, implementar um código que vai ser usado para que o front-end possa estabelecer uma conexão com uma plataforma blockchain, fazendo uso do MetaMask. Então, aqui observe que tem um if, onde através desse if-else eu implemento vamos dizer assim, dois caminhos possíveis para que o front-end ele consiga estabelecer uma conexão com a plataforma Intel usando o MetaMask, que é essa primeira forma que vai ser usado um provedor Intel que está ativo no MetaMask, certo? E aí essa primeira opção aqui, ela é voltada para obter o provedor de MetaMask mais atuais, e essa
alternativa aqui, ela é usada para obter o provedor corrente de MetaMask mais antigos. Beleza? Então, o provedor que estiver ativo no MetaMask, vamos supor que eu estou conectado, deixa eu abrir aqui o MetaMask. Eu estou conectado ao provedor Hopstein, que é uma rede de teste da plataforma Ethereum. Né? Então, esse bloco de código, ele vai estabelecer uma conexão com um nó da plataforma Ethereum por meio do provedor que está ativo no MetaMask. Beleza? Bom, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu ensino como desenvolver aplicações descentralizadas. E eu explico com bastante detalhe como funciona essa conexão com um provedor de nó da plataforma Ethereum por meio do MetaMask e por meio da biblioteca ELB3DS. Beleza. Na sequência, observem aqui, eu preciso armazenar uma variável que eu chamei de contract address, ou seja, endereço do contrato, justamente o endereço do contrato inteligente que fornece suporte a NFT. Esse contrato inteligente, eu fiz o deploy dele, deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui o contrato inteligente. Eu fiz o deploy dele justamente para a rede Hopstein. Né? Na aula passada eu mostrei como fazer isso, certo? Eu mostrei passo a passo na videoaula passada como fazer esse deploy. Né? Então, quando a gente faz o deploy, o contrato ele recebe um endereço, um hash. E esse endereço a gente pode obter clicando aqui em copiar. Né? Então, eu posso copiar o endereço do contrato e posso colar aqui, como eu fiz, para guardar nessa variável o endereço do contrato. Esse endereço ele é importante para que a biblioteca ELB3 ela consiga instanciar o contrato. Ok? Depois, observem que tem uma outra variável aqui, que é a variável ABI. Essa variável ela vai guardar um JSON, que é chamado de ABI, e esse JSON ele descreve todas as operações ou funções que fazem parte do contrato inteligente. Então, esse JSON ele permite que a biblioteca ELB3 possa saber quais são as funções que o contrato inteligente ele possui e desta forma conseguir usar essas funções. Beleza? Lembrando que o nosso contrato inteligente, observem aqui, esse contrato inteligente, ele tem como base a implementação do padrão ERC 721, que eu expliquei também na videoaula passada. Então, eu implementei aqui um contrato inteligente, né, que ele é, na verdade, uma subclasse das classes NFT Token Metadata e Enable, que são classes que implementam o padrão ERC 721. E aí eu criei um contrato, né, que é uma subclasse, e nesse contrato eu reimplementei o método mint, ou a função mint, que é ela que fornece suporte ao mint do personagem, ao registro do personagem, onde é possível mintar o personagem passando o endereço do proprietário do personagem, ou do NFT, o token ID deste NFT e justamente a URI onde o arquivo correspondente ao NFT, por exemplo, o arquivo de imagem, está armazenado, que no nosso caso, IPFS. Beleza? Então, eu preciso armazenar, né, a ABI do contrato inteligente nessa variável ABI. E como é que eu faço para obter esse JSON? Né? Para obter esse JSON, eu vou lá no meu Remix IDE, veio na seção Compile, onde eu compilei, né? E observe que quando eu compilo o contrato inteligente, eu posso copiar a ABI que vai ser gerada, o JSON. Então eu venho aqui, copio, né, o ABI e eu colo o JSON que foi recuperado, né, atribuindo o JSON, né, que foi obtido à variável ABI. Beleza?
Então, através do endereço do contrato e através da ABI, vai ser possível que o front-end, né, usando a biblioteca ELB3, consiga obter uma instância do contrato. E é exatamente isso que é feito nessa linha de código aqui. Ó. Eu vou guardar nessa variável que eu chamei de contract uma instância do contrato, que vai ser instanciada através do método construtor da classe contract, que recebe justamente, ó, a ABI e o endereço do contrato. Então, dessa forma, uma instância do contrato vai ser obtida e eu vou guardar aqui nessa variável contract. Essa instância, né, que vai ser guardada em contract, ela é muito importante, porque vai ser por meio dela que vai ser possível que o front-end, ou seja, o jogo NFT, ele possa usar os métodos que foram implementados, as funções que foram implementadas lá no contrato inteligente. E a função que a gente vai usar é justamente a função para obter a URI, né, a URI da imagem do personagem. E está aqui, ó. Eu estou usando então a variável contract, a instância do contrato inteligente, para que por meio dela eu possa invocar o método token URI, passando o ID do token para obter a URI deste NFT, né, da imagem correspondente. Então, esse método ele vai retornar a URI, que vai ser, observem aqui, ó, vai ser recuperada aqui na função preload, né? Vai ser persistida momentaneamente e depois recuperada, passada como um parâmetro de entrada para o método sprite_sheet, de modo que a imagem, né, do personagem seja carregada. Beleza? E aí observe como o método token URI ele foi implementado. É uma função, né, um método assíncrono, né, que ele faz uso, né, ele faz uma chamada, olha o call aqui, né, ele faz uma chamada do método token URI implementado originalmente lá no contrato inteligente. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui eu tenho um contrato inteligente, né, eu vou lá em deploy, e aqui eu consigo visualizar todas as operações, todos os métodos do contrato inteligente. E dentre esses métodos, observem aqui, ó, o método token URI, né, que vai ser invocado, vai ser chamado através desta linha de código para obter a URI. Beleza? Eu posso também obter o hash da conta do usuário, o hash da carteira, né, da conta que o usuário está usando para jogar. Então eu posso obter através do método getAccounts da biblioteca ELB3, que tem aqui uma função de callback que retorna o parâmetro erro ou o account. Então, caso algum erro seja obtido, é possível a gente recuperar. Caso o valor de R seja diferente, não significa que algum erro ocorreu na hora de buscar as contas, né? E através do parâmetro accounts, que é um array, eu posso obter uma determinada conta. Beleza? Normalmente a conta 0 ela se refere à conta ativa, a conta que o usuário está usando para acessar o jogo. Certo? Então aqui tem uma verificação onde eu estou verificando se o tamanho do array é igual a 0. Se for igual a 0 significa que nenhuma conta foi encontrada. E aí eu saio da função, né? Certo? Mas o meu intuito é justamente obter a primeira conta. Então observe, ó, eu vou guardar aqui na variável account o hash correspondente, né, à conta que está ativa, que está armazenado na célula 0 do array account. E aí depois eu posso, através do console.log, mostrar o hash dessa conta. E eu posso também armazenar na propriedade default account, ou seja, conta padrão do ELB3, a conta, né, a conta ativa, a conta atual do usuário. Beleza? Então, o resultado da execução desse código é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no jogo. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, o hash que corresponde, né, à conta que o usuário está acessando, 0x04. Deixa eu abrir aqui o MetaMask só para confirmar. Está aqui, ó, 0x04, né,
beleza? Obter esse hash dessa conta é importante. Por quê? Porque vamos supor que o jogo ele recompense o jogador quando o jogador atingir uma determinada pontuação. E recompense o jogador, por exemplo, transferindo para ele um NFT, um token. Então, para poder realizar essa transferência, o jogo ele precisa saber qual é o endereço da conta do jogador. Beleza? Por isso que é importante obter a conta do jogador. E numa próxima videoaula eu vou explicar como isso pode ser feito. Tá bom? Certo? Então, vocês viram que não é tão complicado assim, né? Essa foi a principal adaptação que eu fiz para que o jogo que eu baixei do site do Framework Faz pudesse ser um jogo NFT. Beleza? Então aqui eu tenho a implementação do jogo, né, seguindo o modelo definido pelo Framework Pfizer, né? E aqui no arquivo index.js eu tenho o código que permite que o jogo ele possa interagir com um contrato inteligente de suporte a NFT, ou seja, o back-end do jogo que está rodando em um determinado nó de uma plataforma blockchain. Um detalhe muito importante, muito importante. Como eu já falei, para que a aplicação descentralizada ou o jogo NFT consiga conversar com o contrato inteligente, essa mediação ela vai ser feita através de uma biblioteca, né? Através da biblioteca ELB3DS, né? Que é uma biblioteca que ela é muito utilizada no desenvolvimento de aplicações descentralizadas, permitindo que o front-end da aplicação descentralizada possa conversar com o contrato inteligente. Beleza? Então é necessário que vocês instalem essa biblioteca no diretório onde está armazenado o front-end do jogo NFT. Para instalar a biblioteca ELB3JS é muito simples. Vocês vão poder fazer isso, né, usando dois métodos, por exemplo, o npm ou o IAR. Né? Para usar o npm você tem que instalar primeiro o Node.js na sua máquina. Né? Então o npm é um gerenciador de pacote do Node. E aí eu posso, através deste método, instalar a biblioteca ELB3JS, né? que poderá ser importada para o jogo através de uma linha de código como essa aqui, onde eu quero importar para o jogo a biblioteca ELB3JS, que está localizada no subdiretório disk, que por sua vez é um subdiretório do subdiretório ELB3, do diretório node_module, que vai ser gerado quando o ELB3JS for instalado. Beleza? Então, para que seja possível implementar esse código que viabiliza que o front-end da aplicação descentralizada ou do game consiga interagir com o smart contract, repito, é importante instalar primeiro a biblioteca ELB3JS e importar essa biblioteca como eu fiz aqui. Beleza, pessoal? Certo? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, a primeira parte deste vídeo eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E numa segunda parte desse jogo eu vou mostrar como é possível recompensar o jogador com um NFT quando ele atingir um determinado nível, uma determinada pontuação. Beleza? Recomendo fortemente que vocês dêem uma estudada no Pfizer, no framework, de modo a entender esse template aqui, que é muito simples. Observe que tem aqui uma variável chamada config, onde eu guardo nessa variável config uma estrutura que define a configuração do jogo, especialmente qual é o tipo de renderizador que vai ser usado, a largura, a altura da cena, a física que vai ser usada. Nesse caso aqui eu estou usando um arcade. E também é especificado o ciclo de vida da aplicação ou da cena
implementado através das funções preload, create e update. Cada uma tem uma finalidade, né? Então, preload, a função preload tem a finalidade de carregar os assets. Então, aqui eu carrego o asset correspondente ao personagem, a imagem correspondente ao personagem que eu obtive, né, através do método token URI, que eu já expliquei, né, implementado originalmente lá no contrato inteligente. Na função create é onde os objetos correspondentes aos assets vão ser criados, né, onde vão ser configurados com relação à física, com relação a suporte à colisão, com relação a se é um objeto dinâmico ou estático, né? E tem a função update, que normalmente na função update ela é chamada 60 vezes a cada 1 segundo, e é normalmente nessa função que a gente atualiza, vamos dizer assim, a cena, né? Onde a cena do jogo ela é atualizada. Então ela é atualizada 60 vezes a cada 1 segundo, e é normalmente nessa função onde a gente implementa o código que fornece suporte ao controle do personagem, né? Ou seja, o usuário ao clicar na tecla esquerda, o personagem vai para a esquerda, ao teclar na tecla direita, ele vai para a direita, ao teclar na tecla para cima, ele salta, né? Ele vai para cima, né? Então, é aqui, né, no método update que a gente implementa isso. Aqui, o método collectStar é uma função, é um método auxiliar que ele vai ser usado para permitir que o personagem possa coletar as estrelas. É um método bem simples de entender, certo? Tem aqui também a função hitBomb, que ela implementa a animação correspondente à bomba, que pode matar o personagem, beleza? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido agora, de uma maneira prática, como nós podemos programar um jogo NFT. No próximo vídeo eu vou trazer uma versão um pouco mais sofisticada desse jogo. Beleza, pessoal?